Bom, pessoal, vamos começar. Então, hoje na live a gente vai falar sobre pequenas ações que podem gerar grandes resultados. E aí eu sempre relembro um pouquinho no começo, né, da live sobre como que foi a última live. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre como está o seu futuro. E nessa live a gente abordou bastante coisas, né? Recapitulamos algumas coisas sobre os ciclos, né? Até que eu falei o porquê que eu estava colocando ali, falando do futuro, né? Que na verdade era o quê? A gente veio lá da parte de encerramento de ciclos, depois teve uma live de recomeços e depois uma do futuro. Então eu trouxe essa live para poder falar um pouquinho sobre como que você enxerga o seu futuro. E aí a gente fala assim, né, que geralmente você pergunta, né, para alguém, o que você quer realizar, e a pessoa não sabe. E ela fica totalmente perdida em responder. E aí o que acontece? Foi isso que eu trouxe na semana passada para a gente falar um pouquinho sobre como que você vê. Então, assim, quando eu falo do seu futuro, quando é para pensar no futuro, o que você vê? Né? Você enxerga, por exemplo, o amanhã, ou daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que você vai estar? E quando você enxerga isso, você vai estar como? Você está vendo uma foto, uma figura, preto e branco? É meio embaçado. Como que funciona isso dentro da sua cabeça? Como que você está olhando o seu futuro? Então, eu comentei, né, sobre que a gente precisa imaginar nosso futuro de médio, longo e curto prazo. E quando a gente vê, por exemplo, se a gente imagina um futuro vago, né, às vezes meio cinzento, preto e branco, só uma foto estática, a gente não tem aquela empolgação, aquela movimentação para poder chegar nele. Entende? Então, assim, se você está vendo, às vezes, um filme numa tela de cinema que é toda colorida e você está vendo um monte de imagens, de barulho, você está sentindo a emoção de tudo aquilo ali, como que é? Vai te prender, não vai? Agora, imagina você ficar olhando, por exemplo, para uma foto estática em preto e branco. Tem alguma... te motiva algo? Não, você vai querer sair dali o mais rápido possível, né? E o mesmo acontece com a nossa visualização de futuro. Se você não imaginar aquilo que você quer, como você quer, você viver, você sentir isso, você não vai ter, às vezes, aquela capacidade de ter aquela emoção de querer chegar lá. Então, até porque eu comentei que muitas vezes, às vezes a gente tá meio desanimado e passa vários tempos desanimado, às vezes a gente consegue conquistar algumas coisas, mas mesmo assim bate um desânimo, aí a gente acorda às vezes meio ruim, né, e tudo mais, e às vezes acaba se tornando frequente isso. E o que isso na verdade é? Às vezes você não está enxergando o seu futuro como deveria. Que é o quê? Você olhar para o futuro, olhar ali e falar, poxa, é ali que eu quero estar. Eu preciso fazer um movimento, uma ação para chegar lá. E aí eu fiz um exercício prático até. Eu vou colocar, né? Fiquei de colocar, durante essa semana não consegui, colocar ele fixo aqui, né, para vocês verem. Então depois vocês olhem lá também, assistam, né, a última live que teve um exercício prático, né, que eu coloquei para enxergar o futuro, como que enxergava, para mudar um pouquinho, para dar uma cor, um brilho, colocar música. Então assim, foi uma live bem legal, eu gostei muito de fazer essa live com o pessoal, e o pessoal super entendeu, né, se conectou com isso e percebeu que de fato a gente precisa colocar mesmo alguma emoção no nosso futuro. Senão, não tem um futuro que vai ser emocionante estar lá, né? Então, até coloquei um desafio para o pessoal também, preciso até cobrar, vou postar e vou cobrar como que foi esse desafio, se o pessoal fez. E aí eu até falei para fazer um filme de verdade, né, na cabeça e ficar pensando todos os dias naquele filme. Né? E ou seja, é para você ser a estrela, né, do seu filme, ser a estrela da sua vida, ser o protagonista mesmo. E com isso, eu coloquei, né, também que passou 100 dias do ano, né? Inclusive tá saindo um post aí essa semana falando um pouquinho disso, de que assim, já passou 100 dias do ano e o que você tá fazendo. E até falando, a gente estava falando, chegou a falar um pouquinho de fim de ciclos, né, do passado, um pouquinho do presente, um pouquinho do futuro, né, a gente falou mais do futuro na última live e hoje eu trago para o presente. Então, o que é o presente, né? Eu pergunto para você, como que tá a sua realidade do presente? Aí você fala, como assim, Miriam? Eu tô
fazendo minhas ações, estou trabalhando, né, tendo resultado com as coisas, né? Então assim, eu estou fazendo tudo. Como assim? Mas aí eu te pergunto, como que tá o planejamento, o seu planejamento mesmo, que ele é aquela organização, né? O controle das ações que você tem, que você precisa, né? Para você chegar nesse futuro que você está imaginando, naquele filminho, sabe, que a gente fez da última live. Então, assim, como que você está organizando, né? Todas essas ações. E aí eu coloco assim, né? Que é uma lei de troca. Não adianta. Se você deseja algo, você precisa dar algo em troca para receber. Então, tem coisas que não ocupam o mesmo espaço. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Então, o que isso quer dizer? Se você deseja algo, não adianta você deixar ele só ali implementado na sua cabeça. Você precisa colocar ação para começar e para movimentar, né? Assim como, né, às vezes a gente fala que se você quer, por exemplo, às vezes mudar seu guarda-roupa, né, mudar as coisas que você tem em casa e tudo mais, às vezes você precisa tirar aquilo, fazer rodar para chegar coisas novas. Então a mesma coisa acontece com o nosso presente, com os nossos dias. Então até no post de hoje eu coloquei falando como que você está trabalhando, como que você está atuando com a sua produtividade. Então o que é isso? Produtividade é o momento presente. Né? Então, o que você está produzindo todos os dias? Como que está sendo isso? E aí, assim, a regra é clara, eu coloquei, que assim, organização e planejamento é assim que sai disparado para vencer a produtividade. Então, se você quer ser mais produtivo, você precisa se organizar e você precisa planejar. Né? Ah, Miriam, eu tô com um monte de coisa aqui, tenho muita coisa para fazer, eu não tô aguentando, eu tô numa estafa mental que tá insuportável. Organização, vamos nos organizar, vamos planejar. Né? E aí assim, planejar com agendas diárias, semanais, escrever, colocar no papel, até para você entender tudo aquilo. Tem coisas que às vezes não faz parte de você. Às vezes tem coisas dentro do seu trabalho que você pode delegar. Tem coisas dentro dentro do seu relacionamento que você pode delegar, dentro da sua casa, né? Às vezes para tirar o lixo para fora de casa você pode delegar ou compartilhar. Então, ou seja, dividir. Às vezes você tá com um monte de coisa porque você não tá olhando que tem mais pessoas à sua volta. E tem mais pessoas que estão ali, as pessoas vivem juntas em comunidade e a intenção é uma ajudar a outra. Então, assim, você tá exercendo esse papel de comunidade, pedindo ajuda também e deixando até o outro te ajudar. Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, não, mas é porque eu faço, eu tenho que fazer, e a gente acaba deixando que o outro nos ajude. E aí a gente coloca ali como, não tem problema, eu sempre faço isso. Eu não, a vida inteira eu faço, e você não para olhar que às vezes aquilo ali é tão desgastante para você todos os dias, e tem outra pessoa que pode fazer, e pode fazer por você, e vai ficar feliz de fazer por você. Então, assim, a gente precisa olhar. E quando que a gente consegue olhar? Quando a gente realmente coloca no papel. Quando a gente coloca tudo escrito, ou no papel é um modo de dizer, tá, pessoal? Eu gosto muito de escrever, gosto muito de cadernos, né? Quem me acompanha aqui sabe muito bem. Então, eu coloco escrever, mas pode ser você colocar num to-do list, no Keep do Google, colocar no Notion, colocar em aplicativos, né? Num e-mail, colocar na agenda direto, vale tudo para organizar e planejar. O que importa é que você precisa colocar numa visão que você tenha uma visão do todo. Por quê? Porque às vezes você está deixando ali só aquele pedacinho para fazer e você está colocando muita carga naquele pedacinho e não está olhando todo. Uma coisa que é circunstancial começa a virar urgente, daqui a pouco ela vira prioritária e as suas ações do dia, as coisas que vai acontecendo, vão sendo comidas pelo dia. Então é por isso que você precisa colocar essas coisas todas listadas. Então, ou seja, se você tem ali várias ações para fazer, várias atividades e tudo mais, essas ações elas precisam ser divididas e colocar pequenas, né? Então, que é a grande parte aí, né, de que eu tô falando de a gente fazer pequenas ações, grandes resultados. Então vamos lá. Pensa comigo, né? Uma casa de alvenaria. O que precisa para construir uma casa, né? A gente não vai conseguir construir uma casa do dia para noite, não é?
Não, não vai. Mas o que que precisa? Precisa de um planejamento, né? Partiu do desejo, né? Mas precisa de um planejamento. Precisa também de uma organização. E depois, quando vai começar a construir, você precisa um tijolo por vez. De tijolo em tijolo, a gente vai construir uma casa. Depois a gente tem o reboco, depois pinta, depois coloca todos os outros detalhes e aí sim a gente tem uma casa. Então não tem uma casa do dia para a noite. Então não ache que você vai ter um trabalho, às vezes, que você vai realizar por completo do dia para a noite, que você vai ter uma meta, um sonho, alguma coisa na sua vida que vai ser do dia para a noite. Precisa ser feita e para isso, para você conquistar, você precisa dividir, né? Ou seja, em pequenas partes. Então, ou seja, isso vai valer para tudo, né? Vai valer para os nossos sonhos, para as nossas metas, para objetivos, para coisas no trabalho mesmo. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer algumas coisas mais exemplificadas, então, ou seja, mais práticas mesmo, para vocês pensarem. Talvez seja até, se vocês quiserem colocar aí nos comentários algum tipo de meta, objetivo que você quer e não está conseguindo pensar de forma pequena, ou seja, macro, dividindo, me fala aí que a gente consegue fazer juntos, tá? Mas aí eu trouxe aqui algumas áreas pra gente começar a falar aí pra vocês terem a ideia e já colocarem na prática na vida de vocês. Por exemplo, então vamos fazer de pouquinho em pouquinho. Se hidratar. Hidratação. Poxa, um básico aí, a gente beber 2 litros de água por dia, não é? E aí, assim, se você já costuma beber água, né, o que é o ideal? Você deixar de 1 a 2 garrafas de água perto de você. E por quê? O que acontece? Às vezes, a gente não levanta, a gente tá trabalhando ali, a gente não levanta nem para pegar água. Então, assim, imagina você pegar um copo por vez, sentar, pegar um copo por vez, às vezes você levanta, fica 3, 4 horas lá, sentado, e não bebe água. Então, ou seja, colocar o costume, né, o hábito de você colocar 2 garrafas, porque você vai beber de pouquinho aquilo ali, porque aí você chega no final do dia, você fala, poxa, eu não consumi 2 litros, mas aí você quer ir 3 vezes, levantar 3, 4 vezes, beber água e beber 2 litros em 4 vezes no dia, fica inviável, né? Então, ou seja, dividir. Aí você fala assim, poxa, mas é que eu gosto de água gelada, né, não gosto de beber água natural. E aí, assim, quando a gente tá, que nem eu comentei, quando a gente tá trabalhando, a gente tá focado ali, às vezes a gente não vai levantar. Então, é mais fácil a gente deixar do lado ali a garrafa de água, porque se você tiver sede, você vai beber ela mesmo, ela não estando gelada. E você pode beber de golinhos, de pouquinho, entendeu? E aí, ou seja, você vai beber e vai conseguir consumir. Agora, se você não bebe nada de água, você não tem esse costume, né? Coloque uma garrafa, às vezes, tipo de 1 litro perto de você. Não coloque garrafinhas pequenas ou copinhos, né? Porque aí esse hábito que você vai ter de levantar vai ser pior ainda, porque você nem está acostumado a beber água, né? Imagina levantar para pegar. Então, o que acontece? Você colocando uma garrafa, às vezes, de 1 litro, você consegue, de 1 litro a 1,5 litro, você consegue ter a noção de quanto que você está bebendo em um dia. Então, às vezes, você precisa ir lá e colocar essa garrafa e você vai ter a noção, poxa, hoje de manhã eu deixei a garrafa aqui, quanto que eu bebi dela? Nossa, foi só metade, eu preciso melhorar. Então, vamos lá, no dia seguinte você começa a deixar a garrafa do lado e vai bebendo mais. Porque assim, às vezes você coloca lá, que eu falei, uma garrafa de 200, 300 ml, né? De 500 ml, acaba a garrafa e você não pega ela nunca mais na vida, né? Depois de 3 dias você vai lembrar. Então, às vezes colocar uma garrafa fixa só para você tomar água, para você ter essa noção. Uma que você vai conseguir até visualizar a água, né? Para você saber o quanto que ainda tem para você tomar. Às vezes você compra garrafas que elas são totalmente revestidas, né? Assim, por exemplo, né? Você não vai ter a noção de quanto que você bebeu, então às vezes você vai ficar ali, daqui a pouco eu bebo, não tem problema, mas quando você tem a visibilidade daquilo, você vai conseguir até falar, poxa, eu preciso tomar mais, eu preciso ver mais. Então assim, são técnicas, né, que você precisa colocar no seu dia para metas pequenas, né, para coisas pequenas do dia a dia. Então, ou seja, é você habituar o seu cérebro a fazer aquilo. Então, ou seja, olhando para a água direto, você bebendo de pouquinho em pouquinho, até você ter esse hábito mesmo, né? E se tornar consciente de fazer. Então, até você não gostar, não ter o hábito e tudo mais, você precisa transformar nisso num hábito para depois sim aí você
compra a garrafa que quiser, deixa quantas garrafas quiser, né? E tudo mais. E aí até a sua mente, na verdade, absorver essa informação. Então aí qual que é o passo principal nesse detalhe aqui da hidratação? Estabelecer uma mini meta, que vai ter em todas as ações que a gente vai fazer e mini ações. O que é essa mini meta? Você vai colocar lá, poxa, se eu não bebo nada de água, a minha mini meta vai ser 1 litro por dia. Não, se eu bebo, são 2 litros. Então você vai ter que colocar uma meta, porque senão fica ali aquela garrafa ali, tem uma garrafa ali, mas não sei, pode ser daqui 3 dias que eu beba. Então essa mini meta, ela vai conseguir te balizar como que você vai conseguir olhar e falar, poxa, o meu objetivo é aquilo ali, né, para você chegar. Aí a gente pula um pouquinho, falando um pouquinho de alimentação. Quando a gente fala um pouquinho de alimentação, a gente tem que ver porque o que acontece, a gente fala de uma alimentação saudável. E aí entra várias coisas, por exemplo, eu não gosto de fruta, eu não sou habituado a comer fruta, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes, eu não gosto de nada disso, né? Então assim, quando você precisa começar a colocar na rotina, isso tem algumas coisas também, assim como você deixar a água do lado, para você colocar hábitos também, por exemplo, de comida, você precisa adaptar algumas coisas também. Um exemplo, o que é importante quando você vai, por exemplo, para alimentação saudável, de frutas, verduras, né? Começar a inserir isso muito mais. Você ter uma organização na geladeira, ter uma organização com elas. Então, ou seja, você precisa separar um tempo, aí, por exemplo, você vai no mercado de sábado, você compra tudo. Então é importante você já lavar, por exemplo, todas as frutas, deixar tudo pronto em potes. Talvez não dê para picar todas, né? Mas aí você consegue, por exemplo, lavar já todas as folhas e deixar ela lá, para você ir consumindo durante os próximos dias. A fruta, se você conseguir deixar ela 1, 2 dias, é importante. Então, assim, deixar essas frutas lavadas lá, porque o que acontece? Quando você vai comer, às vezes você tá à tarde, você tá querendo comer alguma coisa, fala, vou pegar uma fruta. Aí tem lá a uva. A uva tá lá no saquinho, você nem abriu, nem lavou. Até você abrir e lavar, o que vai acontecer? Você vai correr pro biscoito, pra bolacha, pro salgadinho. Para aquilo que tá muito mais rápido na sua mão, né? Então, isso daí é uma prática para você fazer, para deixar a praticidade mesmo na hora de você pegar ela para fazer. Então, eu digo por experiência própria, tá, pessoal? Eu comecei a fazer há alguns anos uma regulação de toda a minha alimentação, porque eu achava que eu me alimentava bem, né? Que eu comia bem, eu como, mas assim, quando eu fui ver, eu fiz todo um cronograma do que eu tava comendo, eu vi que às vezes eu comia fruta 2 vezes na semana, comia salada 4, 5 vezes, sabe assim? Então eu falava, poxa, de fato, não tô tendo fruta todo dia, um verde, né? Uma verdura, legumes, então eu tive que me habituar a colocar isso na alimentação. Então é por isso que eu falo pra vocês, deixa tudo lavado, tudo separado. Às vezes, o que aqui na minha casa nós fazemos? A gente faz um potão de salada, onde a gente, por exemplo, rala abobrinha, rala cenoura, às vezes rabanete, beterraba, esqueci o nome, beterraba, e coloca lá na saladona, pica alface, rúcula e faz lá. O que não faz é temperar, porque quando você tempera, né, estraga. Tem que comer na hora. Então, o que eu faço? A gente faz essa saladona, dura uns 3 dias mais ou menos. Então, a gente consegue almoçar e jantar, só abrir o pote lá, temperar no prato. Imagina todas as vezes que eu for comer, eu tenho que ir lá ralar a cenoura, eu vou lá ralar a abobrinha, eu vou lavar uma folha de alface no almoço e na janta, no almoço e na janta. Com certeza vai ser mais fácil você ir lá e pedir um iFood. Vai ser muito mais fácil, né? Então, assim, deixa tudo. E como que você vai fazer para essa alimentação saudável aí, você conseguir até colocar uma mini meta, né? Então, ou seja, também estabelecer uma mini meta para isso. Então, como que é? Às vezes você colocar uma porção de fruta por dia, ou então você fala, poxa, Miriam, mas eu não gosto de fruta, vai ser bem complicado. Tá bom, coloca 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, né? Salada, por exemplo, pelo menos uma refeição no dia ter. É muita coisa, de segunda a sexta. 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, ou seja, sempre você colocar aquilo que for, o que fizer sentido para você e o que você gostar a tal ponto de você não ter que fazer aquilo obrigado
que é horrível fazer aquilo todo dia, que é massivo. Então não deixe, quando você precisa colocar um hábito, mudar algo, não deixe que isso se torne massivo, pesado, porque você vai desistir muito rápido e muito fácil. E é o que acontece quando tem, às vezes, aquelas dietas, né, super restritas, né? A pessoa, ela vai bem uma semana, 2, 3, mas aquilo não se sustenta. Porque ela consegue até ter o autocontrole, ela consegue executar toda aquela dieta, mas vai chegar um momento que ela não, que ela vai olhar, ela vai falar assim, meu Deus do céu, eu não quero mais isso. Tá sendo sufocante eu ter que fazer isso todos os dias, todas as refeições. Né? Então, esse tipo de alimentação saudável, né, ela é equilibrada, ela tem que ser feita aos poucos e de acordo com aquilo que você gosta e é incorporado aí o que é mais fácil para você no seu dia a dia. Um exemplo, Miriam, aqui não tenho perto da minha casa a rúcula, não acho de jeito nenhum, tá bom, então, ou faz a opção por outras, né? E coloque essa mini meta para você. O quanto que vai ser? Uma fruta por dia? 2? 3 vezes na semana? E salada? Para você ir fazendo algumas trocas. A mesma coisa quando você quer remover algum tipo de alimento. Então, por exemplo, poxa, eu tomo muito café, um exemplo. Tomo café 5 vezes por dia, de manhã uns 3 vezes, à tarde mais umas 3 vezes, e eu quero tirar isso. É a mesma coisa, não adianta você falar assim, eu não vou mais tomar café, eu vou tirar esse café. Entendeu? Isso daí você vai sustentar, até porque tem um vício por trás também, né? Fora o vício da cafeína, tem o vício, né? Que é a parte do hábito que a gente fala. De a gente fazer aquela rotina, né? De aquele cotidiano que a gente faz um dia, no outro, o nosso corpo sente a falta disso também. Então, o que acontece? É tirar aos pouquinhos também. Poxa, eu tomo um café, por exemplo, 3 de manhã, 3 à tarde. Eu vou deixar essa semana de tomar no final do dia, né? Então, eu vou tirar o cafezinho, por exemplo, antes do almoço. Então, ou seja, pequenas ações também. Então, quando você quer remover alguma coisa, em vez de colocar uma rotina, um hábito, alguma coisa, quando você quer remover algo também, tem que ser aos poucos. Até para você conseguir, né, conversar até o seu cérebro entender que aquilo ali não vai fazer sentido. Poxa, tirou um cafezinho do dia? Então eu vou conseguir tirar mais um, né? Então aí você vai conseguindo trabalhar dessa forma para o seu cérebro entender que aquilo ali está tudo bem. Porque é o que eu falei, a partir do momento que o seu cérebro ele fala, poxa, tá mudando tudo aqui, eu vou ter que me esforçar, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso. Vai ser um esforço enorme, vai ser maçante você ter que executar aquilo, né? Então vai aos pouquinhos, um pouquinho por dia, todos os dias, um pouco. E aí também tem outro que eu coloquei aqui, eu falei da alimentação, né? Mas tem também, por exemplo, a parte de você fazer exercícios, né? Falando um pouquinho dessa parte mais saudável, que é o quê? Quando você vai estabelecer uma meta para fazer exercício, você fala assim, poxa, eu vou fazer 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Você vai 1, 2, na terceira já tá, eu não aguento mais. Na quinta, então, você fala, não quero outra semana, por favor. Então, assim, um pouquinho só. Então, em vez de eu fazer 1 hora, eu vou colocar, por exemplo, 30 minutos. Essa semana, eu vou na academia 30 minutos. E eu só vou, por exemplo, às vezes fazer esteira. E eu vou 30 minutos. E não vá... se você colocar essa meta para você, essa mini meta antes de começar, né? Não vá lá no segundo dia e falar, não, acho que já tô bem já. Já vou mudar, já vou amanhã 1 hora, vou pegar meu treino aqui, já vou fazer tudo. Então, ou seja, quando você colocar para você que tem essa mini meta, deixe ela pelo menos 1 semana, até você entender até o seu cérebro entender inconscientemente que aquilo tá bem. Porque se você vai lá, no primeiro momento, fala assim, poxa, eu quero fazer exercício, mas eu vou fazer só 30 minutos por dia. No primeiro dia você faz 30, no segundo você faz 1, no terceiro você vai para 1h30, daqui a pouco você começa 1h30. Daqui 1 semana você já não tá mais fazendo. Porque você não habituou ele da forma que é o quê? Não esforçar, não ter aquele esforço, não gerar aquela confusão, aquela mudança de hábito brusca, que o nosso cérebro não gosta. Então, ou seja, 30 minutos todos os dias, essa semana eu vou começar a fazer exercício, eu vou caminhar aqui perto de casa. Mas aí eu vou ter que ir até eu caminhar 1 hora. Não, coloque 20 minutos. 20 minutos, 3 vezes na semana.
eu vou 3 vezes na semana caminhar aqui perto da minha casa. E aí o que acontece? Depois de uma semana, eu acho que dá pra eu colocar mais uns 5 minutos ou 10. Fique uma semana fazendo essa alteração, 2 semanas, quando você começar a ter o hábito, ou seja, de você ficar bem fazendo isso, ou seja, aquilo ali não tá maçante, você já tá indo leve fazer, você já vai leve fazer aquele hábito, então, ou seja, aí você consegue melhorar um pouquinho, aumentar um dia na semana, aumentar mais minutos, entende? Porque se você colocar um ponto, uma meta, e depois no dia seguinte você já mudou isso, seu cérebro não vai entender, vai ficar totalmente perdido. Então, que nem eu falei, dos exercícios a mesma coisa. Vai lá, desenha a sua mini meta. Qual que vai ser a mini meta? A sua meta vai ser fazer, por exemplo, até o final do ano, 5 vezes por semana exercício. Oi, Solange. Oi, tia. Então, ou seja, a sua meta é: quero chegar em dezembro fazendo exercício 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Então, olha só, você vai dividir isso em pequenas ações. Então, o que você vai começar? Essa semana, você vai, por exemplo, 20 minutos 2 vezes na semana. Depois, você vai colocar na outra semana que você vai 3. E você vai manter essas 3, 20 minutos durante 1 ou 2 semanas. Quando você começou, já tirou vamos colocar aquele, como se estivesse engessado, né? Tirado todo aquele peso e você começar aí e falar, não, hoje eu vou, né? Mais 20 minutos. Não coloque mais dias. Começar a fazer exercício físico, comece com 3 vezes na semana. Depois que você tiver 2, 3 semanas aí colocando esse hábito, 4 semanas, você aumenta. Vou colocar, por exemplo, mais 10 minutinhos, mais 5 minutos, depois mais 10. E quando você tiver nessa dinâmica já de 1 mês, mais ou menos, em torno de 30 dias a 40 dias fazendo isso, aí sim você coloca mais um dia e vê como fica. E também segue mais isso, mais 30 dias fazendo isso. Você seguindo dessa forma, até dezembro deste ano, você já vai estar todos os dias fazendo 5 vezes por semana 1 hora de exercício. Ou seja, colocando aos poucos. Isso porque, inconscientemente, de novo eu repito, inconscientemente o nosso cérebro não quer que a gente faça esforços, o nosso cérebro não quer que a gente fica se matando de fazer alguma coisa, meu Deus, sabe aquele evitar a fadiga? É bem isso, o nosso cérebro quer evitar a fadiga, inclusive a gente procrastina muito, a gente deixa de fazer as coisas, a gente deixa de ir atrás, porque o nosso cérebro inconscientemente fala, eu vou gastar muita energia, nossa, mas isso vai ser muito cansativo, mas imagina. Então, ou seja, a gente precisa burlar, né? Fazer ele se acostumar de que algumas coisas são boas e que é necessárias. Um exemplo, que nem eu falei dos exercícios, o que eu falei um pouquinho agora sobre alimentação, né? O que eu tinha falado um pouquinho sobre se hidratar, sobre beber água. E aí, a gente transformar aquilo que a gente deseja, então, ou seja, nossos sonhos, nossos resultados lá no final, a gente transformar isso em mini ações. Então, a gente quebra tudo, a gente vai ir devagar. Então, ou seja, é que nem eu falei, uma casa não é feita do dia para a noite. A gente precisa planejar, organizar e quando for fazer, é um tijolo por vez. Então, para tudo na sua vida que você quer melhorar, que você quer mudar, é um pouquinho de cada vez, né? E aí, assim, vou falar para vocês agora sobre um outro hábito também para vocês aí. Vocês depois vão me contando aí, tá? Se tem algum que vocês queiram que a gente fale aqui, né? Pra gente dividir e esquematizar isso daí que você quer até a determinada data ou até dezembro mesmo. Mas vai me falando. O que eu tô trazendo para vocês é para vocês adaptarem no que faz sentido na vida de vocês, né? Então pode ser que, por exemplo, poxa, Miriam, eu fazer exercício, a minha meta é fazer 3 vezes por semana, 1 hora. Tá ótimo. Então, você vai começar fazendo pelo menos 2 vezes na semana, 10, 15 minutos, né? Então, ou seja, quando você tem a sua mini meta, que eu falei, a sua meta, você vai colocar mini metas e você vai quebrar elas em ações para chegar nela. Vamos falar de uma aqui, mais intelectual.
de ler livro. Então aqui, você conta pra mim aqui nos comentários, você tem o hábito de ler todos os dias? Você tem o hábito da leitura, inclusive? E se sim, se você lê, conta pra mim aí quanto tempo mais ou menos, né? Então assim, como que você vai colocar, implementar esse hábito da leitura, né, com pequenas ações? Então, como que a gente vai esquematizar? Bom, primeiro você precisa pensar qual que é o melhor momento que caberia uma leitura no seu dia. Então, por exemplo, vai ser de manhã, na parte da tarde ou à noite? Tá, pensa aí. Definido isso, agora pensa, qual o horário da manhã? Então, antes de eu tomar o café da manhã ou depois? Antes de eu ir trabalhar? Na hora do almoço, à tarde? Depois do almoço ou antes do almoço? À noite? Assim que eu chegar do trabalho ou depois que eu jantar? Ou depois que eu for dormir? Quando eu estiver indo dormir, eu levo o livro e leio. Então, ou seja, você precisa colocar isso para você não deixar vago quando, eu preciso ler, eu vou ler 5 minutos amanhã. Mas se você não colocou horário, vai chegar das 6 da manhã à meia-noite, vai passar e você não vai pegar esse livro para ler, entende? Ou seja o que você precisa. Então, o que acontece? Você precisa colocar na sua cabeça que, poxa, deixa eu ver aqui qual que é o melhor momento para eu fazer isso. Então, para eu ler vai ser de manhã, por exemplo, assim que eu tiver tomado meu café, eu vou parar 10 minutos aqui. Então, assim, desenhe já o turno, né? O tempo que você vai fazer essa leitura e também, assim, aproximadamente o horário que você vai fazer. Definido isso, você vai ver qual livro vai ler. Então, assim, se você tem ele aí, inclusive, ótimo, pegue um para você começar. Tipo hoje. Só se for de manhã, você começa amanhã. Mas pegue o livro que você quer ler, né? Pegue ele agora aí, tá? Assim que terminar a live, você levanta e já vai pegar esse livro. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse livro e você vai deixar ele perto de você. Porque assim, você fala assim, eu quero ler um livro, né? Começar a ler, ter o hábito da leitura e tem o livro ali que eu quero ler. Mas aí você deixa ele lá na ponta da mesa, né, com um monte de coisa em cima, você nem enxerga aquele livro, você nem sabe se ele existe ainda ali dentro da casa, e aí você fala que você quer ler aquele livro, você não vai chegar perto dele para ler, entende? Que até você ir fazer tudo isso para procurar, para achar o livro para ler, que você quer ler, você não vai achar, e não vai ler naquele momento. Então, ou seja, pega o livro aí depois, e você vai colocar ele perto da mesa aí da cozinha, perto da sua cabeceira, perto da onde você provavelmente vai ler. Se vai ser no sofá, perto do sofá, se vai ser na cama, do lado da cama, né, ou perto da mesa da cozinha. E aí você vai ver também já 3 livros para ler. Nossa, Miriam, mas você não falou, acabou de falar que é para eu só ver um só e fazer as coisas devagar? Sim. Porém, é importante, assim como a gente não tem a meta de exercício físico que eu falei, que é 5 vezes por semana, por exemplo, 1 hora por dia, a gente não colocou isso, então a gente tem um objetivo, um sonho ali até o final do ano. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, um exemplo de 3 livros, porque se você deixar um só, quando você vai ficar enrolando às vezes para ler, porque você não vê um futuro ali, você não tem mais. Então a partir do momento que você olha que você tem mais outros livros, outras coisas para ler, você vai se empolgar em começar aos pouquinhos a ler. Porque senão, às vezes, você vai olhar e falar assim, poxa, eu tenho um monte de livro e nem sei qual que eu vou ler, o que que eu vou ler. Então, separa pelo menos 3 e vai designar. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro que eu quero ler. Bom, e vai deixar ele visível também. Não é para deixar ele dentro do guarda-roupa, guardado na gaveta, nem nada. Definido os livros, você vai pegar o primeiro livro e você vai começar com 5 minutos diário. Então, assim, se vocês não têm o hábito da leitura, presta atenção aqui nesse passo a passo para vocês fazerem e depois me contar. Vocês vão pegar 5 minutos diário para ler. 5 minutos de verdade. Não é para ler 1h30, 2 horas. É para ler 5 minutos. Coloca no temporizador do celular.
Você vai colocar seu celular lá no silencioso e vai colocar só o alarme dele. No alarme dele você vai deixar lá 5 minutos e aí você vai começar a fazer a sua leitura. Então assim, a mesma coisa que eu falei do exercício físico vai valer aqui. Não comece com 5 minutos e amanhã já vai para 10, depois já vai para 20, depois já lê 15, já tá lendo já no outro dia 1 hora. Porque daqui a pouco você vai ter lido 1h30 e vai sair assim, sabe? Nossa, não aguento mais ler esse livro. Eu quero terminar ele, mas não chega nunca. Mas eu vou ter que ler amanhã mais 1 hora. Você entende que o seu cérebro ele já vai associar aquilo a algo ruim? Então, essa que é a ideia de você não, de um dia para o outro, mudar coisas bruscas, porque o seu cérebro vai achar aquilo ruim. Então, é 5 minutos? É 5 minutos. Então, ou seja, como que você vai fazer? Você vai pegar esse livro, então vamos supor que você vai começar amanhã de manhã. Você vai pegar esse livro que você deseja ler e você vai começar lendo a capa, devagar. Você vai ler a contracapa dele. Você vai ler o índice, você vai ler aquele prefácio e assim, você vai ver o que aquele livro vai te trazer. É muito importante você ler o índice do livro. Por quê? Sabe quando você vê um filme e você olha lá a sinopse do filme? Você vê, nesse filme aqui, ele me chamou a atenção por causa dessa sinopse. Eu quero saber o que está acontecendo nesse filme, o que vai acontecer. Porque eu li ali e me interessou, né? Às vezes a gente olha só a capa, não é, do filme, a gente gosta, mas aí depois que a gente lê ali a sinopse fala, nossa, mas não tem nada a ver isso daí, não é legal não. Então pro livro é a mesma coisa. Por que é importante você ler o índice? Porque às vezes aquilo ali vai te instigar a ler, porque você vai falar assim, poxa, eu quero chegar naquele capítulo ali logo, eu quero saber o que aquele livro vai trazer pra mim. E aí você vai entender que quando você olhar tudo aquilo, você vai falar, poxa, de fato eu quero ler aquilo. Não só lendo aquela parte de trás, né, que fala, né, sobre o livro, mas sim lendo todos os capítulos que ele contém. Que aí você vai fazer na sua cabeça já como se fosse uma ponte ao futuro, que, poxa, eu quero ler aquele capítulo, aquele segundo, aquele terceiro. Então, ou seja, depois de você fazer isso, leu capa, contracapa, o índice, né? E o prefácio, né? Se der tempo, né? De ler o prefácio. Às vezes tem prefácio que são uns 10 páginas. Mas se der tempo de você lê e depois você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai anotar, né? Você vai anotar o que você quer com esse livro. Como assim, Miriam? Você pode pegar um post-it, um papelzinho, se você quiser colocar no celular, até no Keep, no Google Keep, né, no Notion, quiser colocar algum tipo de aplicativo aí também, você pode colocar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá, pensar em 3 coisas que você quer aprender com esse livro. Ah, Miriam, mas é um livro sobre um romance, um exemplo. Você vai colocar lá, eu quero saber quem que é o personagem principal, o que eles vão fazer e como que vai ser o final. Pode ser assim, tá? Se caso for um romance, algum livro assim, pode ser mais mentalmente você saber mesmo o que é. Mas deixe claro o que você quer com esse livro. Então, ou seja, se ele for um livro para você aprender algo, então é importante você colocar, antes de começar a ler, o que você quer com este livro, qual que é o intuito. Assim como você, quando vai fazer um curso, você vai estudar alguma coisa, você tem aquele intuito do que você quer com aquilo, né? Então, no livro é a mesma coisa. Você precisa colocar para você aí o que você quer aprender. Então, anota isso, essas 3 coisas simples, tá? Uma linha, coisa simples. Eu quero aprender sobre isso, isso e isso nesse livro. Ou seja, a partir do momento que você lê o prefácio ali, que você lê o índice, você leu atrás do livro, você sabe sobre o que aquele livro fala e vai te instigar a saber o que você quer saber com esse livro, com aquele conhecimento ali, entende? Então, ou seja, pelos próximos dias, você vai ler 5 minutos. E você vai manter isso todos os dias por uma semana. Aqui não vai entrar muito a parte, 2 vezes por semana, 3 vezes, porque senão o livro vai cair no esquecimento. Então, se você conseguir aí, Miriam, um dia sim, um dia não, alguma coisa assim, ontem eu não li, não tem problema. Leia hoje, outro dia eu não li, leia no outro dia, cada dia um novo dia. Então,
a ideia é você ler 5 minutos por dia desse livro. E lembra que eu coloquei? É 5 minutos mesmo. Coloca lá no seu celular 5 minutos para você ler. E aí, se você concluiu todos os dias, 7 dias, 5 minutos, aí sim, você já pegou aquele hábito, aquele costume um pouquinho de começar a ler. Se te interessar, você pode colocar, por exemplo, mais 5 minutos, indo para 10 minutos. Então, ou seja, não é para ir já 2 horas por dia, 1 hora por dia. Por mais que às vezes você tá com vontade de ler aquele livro, isso daí, o que eu tô falando para vocês, é uma didática para vocês terem o hábito da leitura. Às vezes a gente gosta muito de um livro e a gente fica muito lendo aquele livro até terminar, mas depois que termina, você fala, eu não quero saber de nenhum livro, eu não vou ler mais nada. Entendeu? Então, você tendo o hábito da leitura, toda vez que acabar aquele, você já vai querer outro. Acabou aquele, você já vai querer outro imediatamente. Então, é por isso que eu falo para vocês fazerem aos pouquinhos essas pequenas ações. Então, ou seja, faça lá 7 dias, 5 minutinhos, né? E aí fica pelo menos, mudou para depois de 1 semana, você colocou mais 5 minutinhos, 10 minutos, fica pelo menos 2 semanas. De 2 a 3 semanas fazendo só 10 minutos. E aí assim, hoje eu não consegui ler, mas aí hoje eu vou ler, tudo bem, amanhã não consegui, tá tudo bem, amanhã você volta, né? E aí assim, você vai continuar nesses 10 minutos durante todo esse livro que você tá lendo. Então, caso você já tenha aí, tem pessoas aqui que tá na live, que eu sei que já lê, né, que tem um hábito já que gosta da leitura e tudo mais, pode começar às vezes com 10 minutos. Né? Mas se você não tem o hábito de pegar todos os dias mesmo para ler, né? Comece pequeno, vai lá nas pequenas ações que eu tô falando para vocês, 5 minutinhos por dia, você vai começando a ler 5, vai estar mais legal para você, daqui a pouco aí você vai pegar 10 minutos, e aí com o tempo você pode colocar às vezes para ler 30 minutos, né? Por exemplo, vai chegar no final do ano, você não quer mais ler 10, 15 minutos. Você pode colocar 30 minutos, dependendo da sua rotina, do seu dia, até 1 hora por dia, né? Só que só esses 5 minutos já vai fazer uma diferença enorme para você. Você vai ver que se você pegar um livro 5 minutos para ler todos os dias, às vezes em 30 dias você termina de ler o livro, né? E aí depois você vai para 10 minutos, você vai conseguir às vezes ler 1 a 2 livros por mês. Então, e também vai praticar, além da leitura, você vai conseguir fazer às vezes de uma forma mais rápida também, o que vai te proporcionar, né, a ler um pouquinho mais rápido e ler mais de um livro às vezes no mês. Então, ou seja, quando você tiver lá um livro inteiro lido por 10 minutos, pegue o segundo livro e continue fazendo. Quando que você vai detectar que você vai conseguir aumentar esse tempo? Quando aquilo ali para você já for mais estático, já for leve. Então, ou seja, quando começou a instaurar aquele hábito. E quando que você percebe que você já está habituado a fazer algo? Você já está leve, você não tem que fazer aquilo ali, meu Deus, eu tenho que fazer, é uma tortura. Você não esquece, você sabe que ali você tem que ler. Então, assim, você espera para fazer isso, para você ter aquele momento para ler, por exemplo, para fazer exercício físico, para comer determinada coisa. Aquilo ali é leve, você faz com tranquilidade. E às vezes, por mais que você não tá muito afim de fazer, você vai lá fazer, não, mas aqui vai ser rápido. O seu pensamento já muda, ele não vem com aquele peso, daquela forma maçante, entendeu? Então, assim, é isso que traz quando vem um hábito. Você faz, você deixa de ser aquela coisa inconsciente, deixa de fazer aquela coisa consciente para fazer inconsciente. Então, ou seja, seu cérebro ele já entendeu ali que você está lendo todo dia e que tá tudo bem para ele. Então, você vai ler 5 minutos, 10 minutos e tá tudo bem. E aí sim, quando você tiver essa sensação de que já tá tudo bem, você lê mais do que 10 minutos e que você quer aumentar, aí sim você aumente. Mas não aumenta bruscamente, um dia lê 5, outro 10, outro 15, outro 20, 1h30, porque o seu cérebro, até você não acostumado à leitura. Quando você tiver o hábito de ler e tiver já a paixão pela leitura de verdade, aí tudo bem, você, hoje eu consigo parar um tempo no final de semana, por exemplo, para ler mais e tudo. Só que se você não tem esse hábito constante, o seu cérebro às vezes ele não vai entender que aquilo ali é tão bom assim. Por mais que a leitura esteja gostosa e legal, hein? Presta atenção.
Então, faça esse teste. Quem não lê aí todos os dias, não tem esse hábito, faz o teste. Começa 5 minutos por dia, coloca temporizador no celular, coloca temporizador. E até na agenda também, para despertar, por exemplo, 11 horas da manhã eu vou ler, por exemplo, 5 minutos. E vai fazendo isso e depois vocês me contam, né? E aí também tem aqui o que a gente pode fazer também na parte de fazer, por exemplo, um curso online. Eu coloquei aqui várias coisas, vários tópicos aqui para falar para vocês e a gente já tá até acabando o tempo da live e eu vou continuar aqui com vocês, tá? Se cair a live, qualquer coisa eu abro outra. Mas olha só. Então, assim, para estudar, por exemplo, para um curso online. Hoje tem muitas formas, né, de a gente fazer cursos e tudo online. E aí acaba que a gente compra um monte de curso e aí a gente fica parado com um monte de curso e a gente não sabe o que fazer. Aí você fica pensando assim, ah, não, mas eu vou pegar esse final de semana aqui e vou ficar 4 horas lá fazendo o curso. Não, vou ficar todos os dias, 5 horas por dia para eu acabar com esse curso logo. Aí o que acontece? Para você fazer isso é uma tortura. Você tem que parar para, nossa, eu vou despender. Olha só, o seu cérebro imagina assim, eu vou despender 4, 5 horas do meu dia para fazer isso. Que chatice. Imagina quantas vezes você não vai procrastinar para fazer esse curso. Entende? Porque o seu cérebro já tá colocando na sua cabeça que aquilo ali não é bom não. Pode ser o melhor curso da vida. Se você tá colocando que você precisa executar aquele curso 2, 3, 4, 5 horas por dia, se você não tem esse hábito de assistir coisas online, de fazer cursos inclusive, entendeu? Vai ser muito maçante, né? Então, ou seja, vamos parar e olhar para isso também. Então, assim, qual que é a sua meta? Ah, eu quero colocar a meta aí de todos os dias, 1 hora por dia, 2 horas por dia, eu fazer curso online até no final do ano. Isso é uma meta de longo prazo, porque você precisa criar o hábito, ou seja, começar a fazer devagar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse curso, vai escolher lá dos seus cursos, qual que você vai focar nesse momento. O que você vai fazer? Você vai parar, lembra lá no livro que eu falei que a gente precisa olhar o conteúdo, olhar os índices e tudo mais? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente precisa entender e olhar o que vai chamar a atenção, que a gente vai querer chegar lá. Por que eu preciso olhar todos os dias, estudar um pouquinho, por exemplo? Então, você vai ter que montar essa estratégia aí de quanto que você quer, por exemplo, estudar ou até de quanto tempo você quer terminar esse curso. Então, por exemplo, eu tenho um curso aqui que eu preciso terminar ele em 4 meses. Então, ele tem 30 horas, então quantas horas por dia eu vou ter que fazer? Ou 3 vezes por semana, quantas horas? Então, ou seja, você precisa ver, a maioria dos cursos tem lá, né, o total de horas, ou você olha lá, por exemplo, nos módulos e você consegue ver quantas horas tem no total e vai separando assim. E aí você vai definir de 30 minutos a 45 minutos na primeira semana para estudar. E depois desse período aí de você passar, né, por 2 semanas, nesses 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, aí sim você pode aumentar mais 30 minutos. Que nem eu falei, não saia de você estar estudando 30 minutos por dia, ah não, vou mudar para 2 horas. A primeira semana vai, na segunda vai, na terceira você já não vai querer, vai ficar um dia sim, um dia não estudando. Então assim, oi Selma, pode falar, pode me perguntar aí, ter dúvidas, eu paro aqui e respondo vocês, tá? Então, ou seja, quando você pega algo para fazer durante muito tempo, a sua mente já imagina que aquilo ali vai ser cansativo. Então, você já vai tender a procrastinar aquilo, né? Então, assim, se às vezes você fala, poxa, eu tenho que estudar aquilo ali durante 5 horas, até a formiga passando no quintal vai ser mais legal. Entendeu? Porque o seu cérebro, ele vai querer fazer o menos possível. E olhar a formiga no quintal vai ser o menos possível que ele vai poder fazer. E aí é quando você para, sabe? Quando você tem que, às vezes, fazer um curso e você tá lá no celular, ó, rolando o celular faz 3 horas, mas você não parou para fazer o curso 3 horas, mas o celular você ficou rodando 3 horas. Por quê? É muito mais fácil você estar ali. O seu cérebro, para você parar, ter que fazer, estudar, anotar, colocar, ver, é uma dinâmica de mudança de rotina, de mudança para o cérebro. Então, você precisa colocar também aos poucos.
né? Então, assim, veja o curso inteiro, leia todos os módulos que existem lá, veja quanto tempo você vai fazer nos módulos que você precisa, porque às vezes tem cursos que também não são todos os módulos que vão ser essenciais e vão ser importantes para você e tá tudo bem. Então, olhe por isso. E aí, eu falo para vocês agora um pouquinho sobre o dia a dia de trabalho. Então, como que você pode otimizar, né, a sua produtividade e deixar coisinhas pequenas, né, dentro de toda essa rotina aí? Então, é importante você deixar nas suas rotinas também algo que muita gente esquece, que é o que? Dentro da sua rotina de trabalho, é importante você deixar um tempo, né, para você, por exemplo, tomar um café, um tempo para você ler e-mail, um tempo para você ver rede social. O que acontece? Quando você está trabalhando lá, às vezes você tem que fazer uma entrega, você fica ali 5 horas fazendo aquele negócio ali, ó, focado. Você não sai dali. Quando você termina de fazer aquilo, quando você for fazer isso de novo, seu cérebro vai falar, eu não quero. Eu não quero você fazendo tudo isso de novo. Entende? Então, assim, se você não colocar essas pausas, às vezes não dá pra gente trabalhar só 30 minutos por dia, né, gente? Aqui a dinâmica é um pouquinho diferente. Não dá pra gente trabalhar, às vezes, 2 horas por dia. Porém, a gente precisa colocar, então, as pausas, os descansos pro cérebro entender que aquilo ali não é, ó, pancada, que ele vai sofrer. Às vezes a gente coloca ali, não, vou fazer tudo agora, porque eu já pego, eu já vou faxinar a casa inteira, vou pegar ali, vou limpar aqui, vou fazer tudo. O seu cérebro, ele já tá, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Pra ele parar e olhar o celular, vai ser 3 segundos. Pra parar, pra ficar vendo outras coisas, sabe quando você limpa a casa em 2 horas e dura 6 horas? Você fica o dia inteiro? Porque você parou, aí você foi ali. Então, ou seja, coloque tempos. Não, vou limpar a casa, vou ficar aqui 1 hora limpando e depois eu vou parar 10 minutos. Eu vou ficar aqui trabalhando 1 hora e depois eu vou olhar o celular 5 minutos. E comece a trabalhar nesses tempos, para o seu cérebro entender que aquilo ali não é pancadão, né? Então, ou seja, tem também, para quem trabalha com computador, tem trabalho focado, que é o Pomodoro. Tem no celular também aplicativo, tá? Pomodoro é uma técnica que eles usam para você trabalhar e descansar, trabalhar e descansar. Então, geralmente eles colocam 45 minutos de trabalho e 15 de descanso. 45 de trabalho e 15 de descanso. Até para você conseguir também fazer o seu cérebro relaxar um pouco e ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de leveza, um pouco mais de menos estresse pressionando ele. Então, isso é uma técnica que é usada bastante, né, dentro do computador, para quem trabalha direto com o computador, mas no dia a dia você também precisa fazer isso. Seja, por exemplo, você trabalha fisicamente em algum lugar, seja você levantar, sabe, para ir ali, falar com alguém, você coloca lá no celular, vou trabalhar 45 minutos, e depois você levanta para ir falar com alguém, vou trabalhar 45 minutos, vai lá pegar um café, vou trabalhar 45 minutos, aí vai ali pegar uma água, entendeu? Então, ou seja, para quem trabalha pessoalmente, fisicamente, também é importante a gente fazer essas mini pausas de 5 minutos até, mas é importante a gente colocar isso, tá? E aí, uma outra coisa que eu coloquei aqui também é fazer a lista de ações diárias. Então, assim como você tem um monte de coisa para executar todos os dias, mas sabe quando você sai com aquela sensação, meu Deus do céu, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz um monte de coisa, parece que eu não fiz nada. Só que assim, na sua cabeça, você tá colocando 50 coisas que você precisa fazer no dia. E sabe quantas você consegue fazer? 15. Entende? Então você sempre vai sair com essa estafa mental se você não colocar todas as ações que você tem para fazer e dividir elas. Se você tem 50 ações e você faz 15, você vai conseguir em 3 dias acabar com todas essas ações. Não tem como. O dia tem 24 horas, determinadas ações têm o seu tempo específico de fazer. Então coloque lá, liste tudo que você precisa fazer.
preciso arrumar isso, eu preciso ligar para tal pessoa, preciso ajustar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você vai listar lá, pode ser no celular, pode ser no Keep, pode ser uma folha que você vai escrever. E você vai escrever lá, limpar a casa, por exemplo, parar para tomar um café, entendeu? E você vai colocar isso. Entende que se você deixa na sua cabeça tudo aquilo que você tem que fazer no dia, você vai esquecer, aí você vai ficar naquela, putz, eu esqueci, ai, mas era um monte de coisa pra fazer, ai, mas era isso, e você acaba ficando se condenando, brigando muito com você. Só que você tá deixando tudo pro seu cérebro já tem um monte de coisa pra fazer, já tem um monte de coisa pra lembrar, e você tá ali pressionando mais ainda. Então, se ajude, né? Então, ou seja, uma outra coisa que eu tenho, que nem eu falei pra vocês, eu gosto muito de escrever. Então, o que eu tenho feito? Quem trabalha com computador, né, ou fica estudando também, para quem estuda online também é legal isso daqui, para quem faz coisas assim, é o que? Você deixar uma folha separadinha aqui, como se fosse distrações, sabe? E aí aqui você vai deixar essa folha separada. Nessa folha você vai colocar algumas coisas que você lembra durante o dia. Então, isso daqui você pode deixar também na sua casa. Então, por exemplo, você lembrou que você tem que... tenho que ligar lá no negócio de energia. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso mandar uma mensagem para tal pessoa. Vai lá e anota no papelzinho. Deixa esse papelzinho perto de você. Se você trabalha, por exemplo, em pé, num lugar, tudo fica com você. Se você trabalha no computador, deixa do seu lado. O que acontece com isso? Às vezes vem aquele pensamento e você tá ali trabalhando, ele te desloca da sua criatividade, do que você tá fazendo, das coisas que você tem para fazer. Então, o que acontece com isso? Você acaba perdendo o foco e ficando estressada. Sabe quando você sai, às vezes, nossa, tem um monte de coisa para fazer, porque você foi lembrando de um monte de coisas que tinha, que você nem lembrava. Às vezes de 2 dias atrás, de uma semana atrás, ou coisas que estão se acumulando há tempos. Então, ou seja, coloca uma folha separada e começa essas coisinhas que são fora do seu trabalho, coisas que você precisa fazer, que são coisas pequenas até, mas que às vezes você vai, não posso esquecer disso, não posso esquecer de pagar aquele boleto, não posso esquecer de mandar mensagem para tal pessoa. Então, a partir do momento que você colocar aqui, você vai colocar isso desta forma no papel. Então, você vai deixar o pensamento no papel, você vai deixar a ansiedade controlada, porque você vai falar assim, eu não vou esquecer, eu não vou ficar ansiosa lembrando disso, porque tá aqui, ó. E também a preocupação anotada, entende? Então, essa aqui é a importância de você colocar no seu pedacinho de papel o que você precisa fazer, às vezes depois até, que não dá para você parar no seu trabalho, por exemplo, no que você tá fazendo, no curso, lendo e tudo mais, não dá para você parar naquele momento? Anota, tá? E aí, né, eu falo pra vocês, né, que é importante, né, vocês fazer essas pequenas ações, né, porque essas pequenas ações, inclusive, elas mudam o mundo, né, elas mudam você e mudam o mundo. Então, às vezes a gente tem vários sonhos, várias metas, né, várias coisas pra fazer e fica só na nossa imaginação e não sai. Mas ela não sai porque assim, a gente só imagina aquilo e não planeja, e a gente não organiza. Então, se a gente não planeja e a gente não organiza, a gente vai agir em cima do quê? Então, você tem um sonho, por exemplo, de viajar um cruzeiro. Mas se você não planejar isso, e se você não organizar, não ter pequenas ações para fazer, como você acha que você vai estar ali? Né? Então, assim, essas pequenas ações, elas são para você fazer para sua meta, para você fazer para os seus objetivos. Você precisa organizar isso e fazer um pouquinho só, porque chega lá no final do ano você vai ter cumprido. Agora, se ficar só na sua cabeça, só vai ser sonho mesmo. Só vai ser sonho e não tem o que fazer. Então, ou seja, coloque aí pequenas coisas. Você tem uma meta, destrinche ela em minis metas, em metinhas, em coisinhas pequenas. O que você pode fazer, por exemplo, essa semana para o seu sonho? Eu posso sentar e desenhar todas as minhas ações. Legal. O que você vai fazer em maio? O que você vai fazer em junho? O que você vai fazer em julho? E o que você vai fazer em agosto para essa meta? Então, desenhe assim, separado por mês também.
Porque ali você vai saber que dentro daquele mês ali, você vai conseguir executar e você vai já tem tudo separado e já tem o cronograma. Não é assim, nossa, mas eu quero viajar, mas eu preciso ver roteiro, eu preciso ver lugar, eu preciso ver com quem vai, preciso ver que dia, eu preciso ver férias, sabe assim? Ah, já cansei já, nem quero ver. Então, ou seja, aos pouquinhos, né? Deixa eu listar as ações. Listou as ações, escreveu tudo? Não, já tenho listado, então isso eu já sei. O que eu tenho que fazer o mês que vem? Ah, vou me organizar para ver o roteiro e tudo mais. Então, ou seja, vai pequeno, vai devagarzinho, cada coisinha. E faz essas ações, né? Pequenas ações, a gente muda o mundo, muda você, comece por você. Comece mudando as coisas pra você e por você, né? Então, assim, a gente não muda o outro, né? A gente tem que mudar nós mesmos. O outro não muda. Se ele mudar por nós ou por alguma coisa, amém, mas quase nada e quase nunca. Então, assim, atitudes simples, né, que você tem, já vai fazer toda a diferença. Seja para você, ou seja na sua comunidade, na sua família, no mundo. Então, coisas pequenas mesmo, né? Coisas pequenas é tipo assim, você vale estar na praia, você tá ali na praia e do lado tem um lixo perto de você, é você pegar esse lixo, mesmo que ele não seja seu. Por exemplo, você não jogar nada na rua, que acredito que ninguém faça, né? Mas não preciso nem falar disso, né? Mas assim, às vezes você tá dirigindo, deixar aquele carro apressadinho passar, tá tudo bem, faz só um pedacinho seu, faz só a sua parte, que a sua parte já é muito. Imagina cada um fazendo a sua partezinha. O mundo, ele é formado de um monte de pedacinhos de água, de terra, de pessoas, de energia, de matéria. É um monte de pedacinho. Então, se cada um fazer o seu pedacinho, tudo vai melhorar, né? Então, comece com você, né? Comece com você quando você puder ir para o ambiente, quando você puder ir para o outro, sendo gentil, praticando a empatia, né? Sendo respeitoso. Então, comece a fazer pelo outro quando você tiver feito para você. E fora fazer por você, né? Então, ou seja, você fazer aqui o que eu falo para vocês todos os dias aqui no Instagram, nas redes sociais, que é você se cuidar, ter o autocuidado, você se organizar para você, né? Você refletir nas pessoas da sua vida, nas coisas que acontecem na sua vida e nas atitudes que você tem na vida. Você ter aquela gratidão diária também. Então, assim, é aos pouquinhos, né? Que você precisa olhar para isso e fazer isso. Então, comece por você, né? Comece por você e que você vai gerar grandes resultados nessas consistências destas pequenas ações. E assim, inclusive, só com pequenas consistências e pequenas persistências dessas pequenas ações, você vai ter grandes resultados, né? Lembra que também para você chegar lá em cima, você tem que passar por vários degraus. Não dá para você ir de 20 em 20. Então, precisa ser um degrau por dia, um tijolo por dia. Então, faça isso para tudo que você for executar. Faça só um pouquinho, né? Esse só um pouquinho, ele vai, depois no final do ano, você vai conseguir ver o quanto que foi, o quão grande você realizou na sua vida. Selma, você ia falar alguma coisa aqui pra mim, não apareceu, tá? Não sei se a Selma caiu, se ela tá aí. Mas é isso que eu deixo pra vocês, tá? Sejam consistentes, sejam persistentes nessas pequenas ações, que vocês vão ter muitos resultados. Contem comigo no planejamento, no suporte, nas dúvidas que vocês tiverem. E eu conto com vocês aqui sempre, também me assistindo. Agradeço de coração, né, estarem comigo até agora, né, quem ficou aí até o final. Agradeço demais e desejo uma boa noite para vocês. Eu vou colocar essas lives lá, caso vocês perderam o comecinho. Eu falei sobre sobre o hábito, né, de ter uma hidratação. Esqueci a palavra. De se hidratar, de se alimentar. Então, quem perdeu o comecinho, vai lá e vê que eu vou postar aí pra vocês aí amanhã todos esses vídeos aí, a última live também e essa também.
Combinado? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês e desejo uma ótima noite. Um beijo grande. Hoje é dia do beijo.